E a passagem bíblica para nossa reflexão desta manhã está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 5 e no versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Glória a Deus. O tema da nossa reflexão hoje é: lançai as redes. Neste episódio que está no Evangelho segundo escreveu Lucas, estava no início do ministério de Jesus. Jesus estava formando o seu apostolado. E neste texto sagrado nós vamos observar que Jesus desceu até o mar da Galileia, ou seja, até o mar de Genezaré, o lago de Genezaré, porque lá neste local, naquela beira de praia, Jesus encontraria 4 dos seus discípulos: Simão Pedro, Tiago, João e André. Quando Jesus chegou naquele lago, ele encontrou Pedro sentado lavando as redes. A Bíblia diz que Pedro e seus companheiros tinham pescado a noite inteira e não tinham apanhado nenhum peixe. Eu acredito que no momento que Pedro estava ali lavando aquelas redes, o seu coração estava um pouco triste por causa da pescaria frustrada que eles haviam feito. Mas Jesus chegara naquele local para mudar todo o cenário daquele episódio. Jesus iria mudar a vida de Pedro e de seus companheiros que estavam à beira daquela praia. Aleluia. Pedro foi um discípulo bem obediente quando ele ouviu as ordens de Jesus. E nós sabemos que um dos maiores problemas da humanidade hoje é obedecer a palavra de Deus. Parece que a palavra de Deus, ela não oferece nenhum tipo de vantagem, de refrigério para a vida do homem. E isso tem se tornado um problema muito grande na vida das pessoas, porque o mundo, com as suas facilidades, com a sua maneira de viver facilmente, com as coisas que existem no mundo que envolve o homem, tem deixado o homem desobediente à palavra de Deus. Mas no entanto, o Evangelho, ele não muda. A palavra de Deus, ela continua atualizada. Passam-se anos, passam-se décadas, passam-se séculos, mas a palavra de Deus, ela não muda, porque o nosso Deus, ele não muda. O convite de Jesus ainda continua: vinde a mim todos vós que
que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus continua chamando para trocar o fardo pesado de pecado pelo um fardo leve de misericórdia, pelo um fardo leve de salvação. Louvado seja Deus. Aleluia. O primeiro contato de Jesus com Pedro foi neste lago. Jesus, quando chegou no lago, ele pediu para que ele subiu no barco e pediu para que se afastasse um pouco os barcos. Jesus fez daquele barco o seu púlpito para pregar a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela não relata o discurso de Jesus naquele dia, quando ele subiu naquele barco. Não, a Bíblia não diz quais foram as palavras de Jesus, mas nós podemos entender que o reino espiritual que Jesus nos trouxe, nós podemos entender que toda a trajetória de Jesus, a única coisa que interessava para ele era pregar o reino dos céus, era mostrar que ele e o Pai Celestial eram uma pessoa. Eu acredito que naquele dia que Jesus subiu no barco de Simão Pedro e ele começou ali a falar dos mistérios celestiais, aleluia, aconteceu algo na vida daqueles discípulos que estavam ali. Eles não sabiam que eles iriam ser discípulos de Jesus, mas Jesus foi buscá-los ali no lago de Genezaré. Aleluia. Jesus deu uma ordem para Pedro. Lucas capítulo 5, versículo 4, que é o nosso texto básico. Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Depois de Jesus falar para Pedro e aos discípulos que ali estavam, Jesus deu uma ordem para Pedro. Ele disse: olha, lançai as vossas redes em mar alto. Glória a Deus. E Pedro imediatamente obedeceu a Jesus. Eles entraram no barco e foram para alto mar, e ali eles lançaram as suas redes. Se nós observarmos um pouco a personalidade de Pedro, na hora que Jesus determinou para ele: olha, lançai as redes em alto mar, Pedro imediatamente obedeceu a Jesus. Mas Pedro era uma pessoa difícil, era um homem de personalidade difícil. Glória a Deus. Ele era um homem rude, era um pescador, ele era um homem cheio de atitudes, ele era um homem movido por impulso, sim, mas ele obedeceu a Jesus. Não interessa o nosso caráter, de que maneira nós somos, quando nós ouvimos a voz do Mestre, todas essas características nossas têm que cair por terra, porque ouvir a palavra de Deus tem que ser obedecida. Pedro era um homem cheio de atitude. Lá no Evangelho de João, no capítulo 18 e no versículo 10, ele não hesitou em cortar a orelha de um soldado romano chamado Malco, quando Jesus estava ali no jardim do Getsêmani, que aqueles soldados chegaram para prender Jesus. Aí Pedro sacou a espada, desembainhou e cortou a orelha de um dos soldados romanos.
A personalidade de Pedro era difícil. Ele era um homem cheio de atitudes. Ele era também movido por impulsos. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 23, quando Jesus falava da sua morte, ele olhou para Jesus e condenou as suas afirmações. Jesus dizia que iria morrer, que era necessário ele morrer, mas que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Aí Pedro olhou e disse: Senhor, tu não pode morrer. Aí Jesus disse assim: para trás de mim, Satanás. Aí estava Pedro, um homem compulsivo, contestando as palavras de Jesus. Mas quando Jesus chegou no lago de Genezaré, que ele deu as ordens para Pedro, Pedro não hesitou. Ele entrou no barco e foi para alto mar. E a Bíblia diz que ali ele lançou as redes. A presença de Jesus mudou para sempre a vida de Pedro. No momento que Jesus chegou naquele lugar, mudou para sempre a vida dele. Porque quando Jesus entra em nossas vidas, quando Jesus entra em nosso coração, não há quem resista uma transformação. Eu me lembro que quando ele chegou até mim, eu estava viajando. Eu ia para a cidade de Paragominas, no Pará. Eu ia fazer uma viagem a trabalho. Eu iria passar ali uma semana. E quando eu entrei no meu carro, eu tinha um motorista que ia comigo. E quando eu entrei no meu carro, eu senti a presença muito forte do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus falava no meu coração, dizendo assim: filho, eu preciso de ti para uma obra grandiosa. E logo logo eu fui cheio da graça de Deus. Eu chorei aquela viagem inteira, 300 quilômetros até a cidade de Paragominas. O Espírito Santo ia combatendo comigo, se confrontando comigo, e eu ali me rendi aos seus pés. Quando ele chega, não tem quem resista. Eu disse: Senhor, eu estou aqui. Aleluia. E quando eu cheguei naquela cidade, eu passei uma semana ali, mas o meu coração já estava mudado. O Espírito Santo já havia me mudado. E quando eu cheguei em casa, eu contei a novidade para minha esposa. Eu disse: olha, aconteceu algo extraordinário naquela viagem. Eu senti a presença de Deus e o Espírito Santo falou comigo. E Deus mudou a minha vida. Até hoje Ele disse: eu te quero para uma obra grandiosa. É assim que Deus faz. Quando Jesus foi lá na beira do lago de Genezaré, Ele foi buscar Pedro para uma obra espetacular. E Ele nesta manhã, Ele fala ao teu coração, te dizendo: meu filho, eu preciso de ti, porque eu tenho algo para fazer na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é o palco da transformação. Jesus subiu no barco e começou a ensinar. Quando Jesus pediu que ele se afastasse, Lucas capítulo 5, versículo 5, Pedro disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra. A obediência de Pedro. Jesus disse: Pedro, lança as redes, Pedro. É necessário que tu lance as redes em águas profundas. Aí Pedro olhou para Jesus, lá no versículo 5. Ele disse: Senhor,
Nós pescamos a noite inteira, Senhor, e não pegamos nada, mas segundo a tua palavra. Olha que maravilha. Eu acredito que devido ao discurso de Jesus, quando ele subiu em cima daquele barco, Pedro não era mais a mesma pessoa. Não! Ninguém consegue resistir ao Espírito de Deus. Ele disse agora para Jesus: olha, Senhor, eu não pesquei nada ontem à noite, mas segundo a tua palavra, eu vou levar o barco para o alto mar e vou lançar as redes. Aí aconteceu um milagre. No versículo 6 ele nos diz: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, que eles rompiam as redes. Foi a hora do milagre. É necessário que nós lancemos as redes em águas profundas. Quando ele chega, o mistério acontece. Jesus disse: Pedro, olha, te afasta para alto mar e lança as redes, Pedro. Lá eram águas profundas. E quando Pedro lançou as redes, aconteceu o milagre. Pedro ficou maravilhado. A Bíblia diz que quando eles começaram a puxar aquelas redes, eram muitos peixes, encheram o mar. Eu acredito que Pedro, puxando aquelas redes, ele chorava, ele não resistia. Aí ele fez sinal para o seu companheiro trazer o outro barco. Aí eles começaram a encher o outro barco. Nós podemos conjecturar nesta manhã, talvez esta fosse a maior pescaria da vida de Pedro. Algo que ele sonhara há muito tempo. Agora ele estava ali, no momento que Jesus mandou eles lançar a rede em alto mar. E no momento que ele viu aquela quantidade de peixe, aconteceu o milagre na vida de Pedro. Se nós observarmos, aconteceram 2 milagres neste episódio. O milagre do peixe, da quantidade de peixe, e o milagre da transformação na vida de Pedro e daqueles outros homens que estavam ali. Quando Pedro viu aquela quantidade de peixe, ele disse: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou homem pecador. Pedro reconheceu a condição de pecador. Pedro reconheceu na mesma hora que Jesus, ele não era um judeu qualquer. Pedro reconheceu na mesma hora a necessidade de olhar para Jesus e reconhecê-lo como Filho de Deus. Aleluia. É no lançar das redes que acontece o milagre. Preste muita atenção para isso. É no lançar das redes, são nas atitudes que acontecem os milagres. A Bíblia nos conta uma história de uma viúva, que o marido morreu e deixou muitas dívidas, e ela tinha 2 filhos. E depois da morte do seu marido veio o credor para levar os seus filhos para serem escravos pelo pagamento daquela dívida. Mas aquela mulher tomou uma atitude importante. Ela foi atrás de um grande profeta do Senhor, o profeta Eliseu. E quando ela chegou diante de Eliseu, ela disse, ele disse: o que é que tu queres? Ela contou a situação dela. Olha, meu marido morreu, que era teu servo, e agora os credores querem levar meus filhos para serem escravos.
Ele olhou para ela e disse: o que é que tu tens em casa, mulher? Ela disse: eu não tenho nada senão uma botija de azeite. E a partir daquela botija de azeite, Deus operou um milagre na vida daquela mulher. Ele disse assim: olha, vai para casa, pede muitos vasos emprestados, te tranca no teu quarto, tu e teus filhos, e começa a encher os vasos de azeite. Depois tu vende uma parte do azeite, paga a tua dívida e vivei do restante. Tem certas horas que nós temos que tomar atitudes. Esta mulher tomou uma atitude importante. Quando Pedro estava ali, que ele viu o milagre de Jesus Cristo, quando eles lançaram a rede, Pedro tomou uma atitude importante. Pedro se prostrou diante dele e disse: ausenta-te de mim, Senhor, que eu não sou digno de estar na tua presença. Bendito seja o nome do Senhor nesta manhã. Glória a Deus. É no lançar das redes que acontece o milagre. São as águas profundas, que significa se aprofundar e conhecer um Jesus além do que você já conhece. A Bíblia Sagrada está nos ensinando que no momento que Pedro jogou o azeite em águas profundas, que são as águas profundas, que nós vamos conhecer um Jesus que vai além deste Jesus que nós conhecemos, além daquele Jesus que é carregado em procissões no dia da paixão de Cristo. Nos leva a entender que há um Jesus além que nós precisamos conhecer. Quando nós mergulhamos em águas profundas, o milagre acontece. Quando nós mergulhamos em águas profundas, nós conhecemos o Jesus que salva, o Jesus que liberta, o Jesus que não requer sacrifício, mas sim um Jesus que requer obediência, um Jesus que requer o arrependimento para a remissão de nossos pecados. Bendito seja o nome do Senhor. Se nós observarmos nesta passagem, nós vamos ver que aquela grande quantidade de peixe significa um milagre, ou seja, a grande transformação que Deus faz em nossas vidas. Porque quando nós mergulhamos em águas profundas, águas espirituais, que conhecemos o Senhor, Ele faz uma mudança no nosso interior. Ele traz uma mudança de vida, que somente aqueles que são lavados e comprados e redimidos pelo sangue de Jesus podem experimentar. Aleluia. Lançar as redes significa esvaziar-se. Preste muita atenção para isso. Quando Pedro lançou as redes em alto mar, nós vimos que ele ficou maravilhado com o milagre que Jesus operara. E ele reconheceu a soberania de Deus a partir daquele momento. E o que Deus nos diz nesta manhã, para o nosso coração, Ele fala: filho, lança tuas redes em alto mar, porque Deus quer desvendar os mistérios espirituais da tua vida. Lançar as redes significa esvaziar-se, tirar para fora toda a imundícia que atrapalha o homem de ter comunhão
homem natural, ele não tem comunhão com Deus. Não pode haver comunhão com Deus sem o arrependimento. Não pode haver comunhão com Deus sem a santificação. Aleluia. Lançar as redes significa esvaziar-se de tudo. É isso que o Espírito Santo, ele fala contigo nesta manhã. Ele quer te mostrar os mistérios celestiais. Glória a Deus. Ele quer te mostrar algo que tu não conheces. Quando Jesus pediu para que eles tirassem o barco mais para longe, ele queria mostrar o seu domínio verdadeiro que ele tem sobre o mundo espiritual. É por isso que eu te digo nesta manhã, você que leva uma vida de qualquer jeito, você que ainda não experimentou o Jesus Cristo que a Bíblia Sagrada descreve, Jesus te fala nesta manhã: é necessário esvaziar-se, é necessário mergulhar nas águas profundas, é necessário lançar as redes, para que tu possa ver um milagre operado por Jesus, para que tu possa, aleluia, conhecer aquele que vai te dar a vida.